Podcast no ar! Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recolocação profissional. Você tá precisando aí, né, dar uma mudada no seu ambiente, dar uma repaginada na sua vida profissional? Nós vamos te ajudar, combinado? Hoje eu tô com uma convidada incrível aqui, Darlene Bodac. Seja muito bem-vinda. Ela é tanta coisa que, assim, ela, além de consultora de imagem, de estilo, ela fala também sobre recolocação, é palestrante. Você tem livro também, Darlene? Ainda não tenho livro, Só mas... falta isso, né? Em breve. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, mais uma vez. Obrigada, Bárbara, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Sempre tão expressiva, tão natural, e poder levar esse assunto tão importante para as pessoas, que é a recolocação. Porque o emprego, ele faz parte, o trabalho, ele faz parte dos 5 pilares mais importantes da nossa vida, né? Então, é através do nosso trabalho que nós levamos conforto e segurança para a nossa família, que os relacionamentos ficam mais bem estruturados, e o financeiro também, né? Com certeza, agradece muito, né? Hoje a gente está num momento que muitas pessoas estão transicionando de carreira, né? Hoje as pessoas, elas não querem mais ficar num trabalho que não faça mais sentido para elas. E eu acho que as pessoas estão ficando mais corajosas de arriscar, porque elas estão vendo que muita gente acabam se dando bem fazendo isso, né? E principalmente com a internet também, tem dado um up, assim, para que as pessoas tomem essa coragem. Mas ainda tem muita gente que não consegue sair daquele mesmo lugar, do lugar de conforto, daquela segurança. Então, qual conselho você daria para aquela pessoa que hoje está trabalhando em algo que não está feliz, quer se recolocar, mas não sabe como fazer? Bárbara, dentro da minha experiência enquanto mentora de carreira e todo esse processo, né? Tanto de atender, hoje em dia eu tenho turmas de jovens também. Estou com um projeto também bem interessante dentro do Instituto Mauá, para a gente trabalhar com os jovens, entender um pouco mais dessa questão. Mas ainda assim, o grande questão das pessoas nessa parte de se recolocar, de fazer uma transição de carreira, está relacionado com se conhecer. Entender o que realmente faz de bem feito, compreender onde está ali os seus pontos de maestria. Porque é muito comum, tudo aquilo que você faz bem feito é simples para você. Por exemplo, você é uma excelente comunicadora. E é tão simples. E às vezes é tão simples isso para você que você fica pensando, nossa, obrigado, mas será que eu sou mesmo? Uhum. E é o que mais as pessoas têm de dúvida. Será que eu sou o mesmo bom nisso que eu estou fazendo? Será que eu sou mesmo uma boa vendedora? Será que eu sou bom enquanto profissional na minha área? Então, esse principal ponto de dúvida, de não reconhecer de si mesmo, é um impeditivo muito grande na recolocação, na transição de carreira e principalmente quando faz aquela pergunta, né? Qual que é o seu ponto forte? As pessoas ficam... Nossa, como é difícil falar de mim mesmo. É verdade, né? A gente tem uma dificuldade mesmo de falar. Às vezes a gente tem muito mais facilidade de falar os nossos defeitos, né? Os defeitos, eles ficam mais próximos, porque quando você tem uma discussão em família, a primeira coisa que é falado de você são dos seus defeitos. Mas ninguém chega pra você e fala assim, Bárbara, você é a melhor comunicadora da nossa família. Ninguém fala isso. Então a gente precisa começar a trazer mais essa questão do ponto forte de cada um, e até quando se faz um feedback também de um colaborador, trazer os pontos fortes, porque o feedback, ele acaba sendo algo que traz medo pro profissional, por conta que ele só vai ouvir um monte de barbaridades, ok? Nós temos ali os pontos de melhoria, nós temos os nossos defeitos, mas nós temos o outro lado também, o contraponto, que são os lados, as questões positivas. E nem todo mundo só é feito de coisas negativas ou de coisas positivas. Então a gente precisa trazer os dois lados, até mesmo para, de certa forma, impulsionar esse profissional e trazer aquilo que ele tem de bom. O que ele está fazendo? Porque ninguém contrata ninguém porque é péssimo. Exatamente. Alguma coisa de bom você viu nessa pessoa. Né? Uhum. Mesmo que seja um ponto, mas se você tá trabalhando, tá no lugar, você foi escolhido para aquilo, alguém viu que você tem um potencial nisso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, hoje a gente vê uma geração muito difícil para trabalhar, né?
O que será que está fazendo com que essa geração ela tenha tanto impedimento para fazer o básico, que tem que ser feito? Você vai ser contratado para fazer tal coisa. A pessoa faz apenas aquela coisa, né? Antigamente eu lembro que meu pai, até mesmo na época que eu comecei a trabalhar, fui contratada para ser vendedora. Mas aí você chegava na loja, você já pegava vassoura, você já varria a frente, você já abastecia água, já vestia papel higiênico no banheiro. E aí você ia fazer seu trabalho. Hoje, a maioria das pessoas, são contratadas para colocar esse copo d'água aqui. Ela vai pôr só esse copo d'água. E se você pedir para ela fazer alguma coisa extra, ela vai ficar de cara feia, vai ficar brava, enfim, vai atender mal e tal. Por que você acha que teve essa transformação de gerações, de formas de trabalho, enfim, né? Que é diferente. Bárbara, excelente pergunta. Isso aí tá muito em questão, né? O que a geração Z eles têm de diferente? Primeiro que a geração Z são os nossos filhos. Né? Não o seu caso ainda, porque você é super jovem. Não, mas eu tenho. Minha filha tem 8 anos. Então tá ela indo, já né? tá indo pra essa geração. Já Ela tá no alfa. Alfa. Ela tá no alfa. Tá, é um acima. A, B, C, D, Z, eu já nem sei mais. E a geração Z é ali os 18 até os 26 anos, mais ou menos. Então, são os nossos filhos, a criação que a gente tá dando, né? Eu até faço, assim, um comparativo que em casa a gente ama eles, mas a gente não quer trabalhar com eles. Ai! Porque eles esse foram... foi o corte, hein? Já faz aí o corte. Realmente. E assim, por que tudo isso? A gente criou os nossos filhos diferente. Então, sabe aquela máxima, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive? Eu quero dar a melhor criação? Eu quero trazer situações boas? Eu quero elogiar o meu filho. Hoje, meu filho sabe os pontos fortes dele. Ele sabe o que ele vai fazer. Então, fica também numa questão de autoestima. Se você me trouxe para fazer esse trabalho, eu vou fazer este trabalho. Isso aqui que você está me pedindo agora é extra. E nós viemos de uma geração que a gente quer provar que a gente é bom. E eles não precisam provar que eles são bons, porque nós ficamos afirmando o tempo inteiro. Nossa, meu filho, como você tá lindo hoje? Reforço Nossa, meu positivo. Filho. Exatamente. Nossa, meu filho, como você tá indo bem na escola? E quantas vezes, Bárbara, você ouviu, Bárbara, você não fez mais do que obrigação em tirar a nota boa na escola? Verdade. Então você precisava sempre estar provando. Isso é verdade. Então, eles já vieram de um jeito diferente, por conta da criação que a gente vem trazendo para eles. Aí tem também a questão da tecnologia, que eles são nativos, né, na tecnologia. Nós ainda somos aquela parte ali meio tecnologia, meio analógico. Então, nós transitamos por muitas coisas que eles não viram. Eles não sabem o que é um CD, eles não sabem um pendrive. Que pendrive, mãe? Coloca na nuvem. Exatamente. Coloca na nuvem. A gente, na verdade, nós somos a última geração que vai saber o que é uma vida sem internet. Sim. Né? Depois que a nossa geração morrer, acabou. Exato. É só daqui pra... Né? Só vai ter os escritos, os livros, como é que foi, as fotos, né? Então, acaba aqui, né? Acaba na nossa geração. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, né? Que eu acho que hoje, por isso que a gente tem uma série de adultos ansiosos, depressivos, porque a gente viveu talvez uma infância, uma adolescência muito rígida, muito controladora e tudo. A gente também vai ter uma geração ansiosa e depressiva porque foi mimada demais. Então, na verdade, nunca vai estar bom, né? Esse é o problema, né? Exatamente. Porque pro baby boomer, Desculpa, mas o Léo tá rindo aqui, nossa voz da consciência aqui. Uma psicóloga que ela falou, eu sempre te falei, mas ela falou assim, não importa a forma que você educar seu filho, você não precisa se preocupar, você vai estar sempre errado. Exatamente. Boa, Léo, é sobre isso. Excelente. E assim, o baby boomer, que é a geração antes da nossa, eles também não gostavam da gente. Então, até hoje, quando você fala com baby boomer, ele fala, na minha época não era nada disso, era trabalhar e fazer dinheiro. Nós já viemos com um negócio, vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro, mas vamos viajar de vez em quando um pouquinho? E o jovem, a geração Z, ele quer encontrar um propósito no que ele está fazendo.
Então, por mais que o trabalho seja mecânico, mas ele quer entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Que é lá aquele negocinho dos 7 anos, né? Mãe, por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Então, e ele continua dentro desse porquê porque ele recebeu respostas. E ele vai precisar desse contraponto. E ele também quer uma qualidade de vida. Ele quer ter que apareça a produção dele. Então, imagine quantos trabalhos que você já teve, que você fazia coisas que naquela hora era ok, tinha uma pressa, tinha uma necessidade, quando você entregava, a gente não vai mais fazer isso aqui, não. Para o jovem, você faz um negócio desse, ele quer ir embora. É o fim, falar, não vou ficar mais aqui. Exatamente. Né? É uma faca de 2 gumes, né? Então é muito difícil, mas é a realidade que a gente se encontra hoje. E antigamente você via, por exemplo, o meu bisavô, o meu avô entrava numa empresa, era registrado nessa empresa e ficava 20, 30 anos, se aposentava naquela empresa. Hoje você conversa com uma pessoa que tem 25 anos, 30 anos, o currículo dela ela já passou por mais de não sei quantos lugares. Isso é bom ou é ruim para um profissional? Falando profissionalmente. É péssimo. Porque pensa assim, ó, eu até falei bastante isso quando eu fiz um projeto de estagiários. Eles me fizeram essa pergunta. O que eu perguntei a eles? Eu devolvi com uma pergunta. Eu falei, você levou quanto tempo mais ou menos para se adaptar nessa empresa agora que você está fazendo estágio? Aí eles falaram assim, acho que foi uns 3 meses mais ou menos, agora que eu estou no 5º mês que eu estou começando a ver um resultado. Então você imagina que você fica 3 meses numa empresa, você não gostou do que te falaram, você sai, você vai para outra empresa, aí você fica lá uns 5, 6 meses, aconteceu alguma coisa, você sai. Perceba que cada vez que você está se acostumando a uma cultura, a uma metodologia de trabalho, a uma entrega, você não consegue consolidar a sua experiência. Porque a experiência, ela vem a longo prazo, ela vai maturando com o tempo. E essa quantidade de troca, você não consegue fazer essa maturação. Então, você precisa pelo menos, porque você começa a ter uma experiência firme em algum local depois de 1 ano e meio dentro daquela empresa. Então, imagine um profissional que ele troca a cada 6 meses de empresa, vai ficar muito sem um chão firme, sem uma base bem estruturada para ele dizer que ele já tem 5 anos de experiência dentro da área dele. Porque ele mudou tanto que ele não viu um resultado real daquilo que ele fez. Diferentemente de um profissional que já ficou pelo menos 3 anos em uma única empresa. Porque ele vai desenvolvendo, ele vai vendo situações ali que daí ele vai, olha só, esse copo não, acho que ele não fica bom aqui por tais razões, vou mudar ele de lugar. E daí quando ele muda, ele vê um resultado grande daquela mudança. E até também ele vai aprendendo a lidar com problemas, né? Resolver problemas. Então, se aí ele ficou aquele tempo, ele vai para um outro lugar e acontece aquele problema, ele vai ter a experiência de resolver aquele problema no outro lugar. Então, eu acho que realmente, assim, no mínimo, 3 anos para você realmente sentir se você realmente quer ou não ficar ali naquele lugar, né? 1 ano eu acho muito pouco, 2 anos eu acho que é onde você tá começando a descobrir, 3 anos eu acho que é um momento, assim, bacana para você parar e pensar. Mas realmente, ficar 3, 4 meses no lugar, a não ser que seja um lugar extremamente hostil, extremamente... Você sofreu um abuso psicológico, um abuso, né, físico ali, aí, né, não tem nem o que falar. Mas enquanto relação, né, de chefe, de colega, são coisas que a gente vai levar para a vida inteira. E se você não se adaptar, você nunca vai ter uma experiência, você nunca vai poder crescer. E também nem crescer dentro da empresa, porque para fazer uma carreira também hoje dentro de uma empresa... Não é mais tão fácil como era antigamente, né? Depende. Ou não? Depende daquilo que você está proposto a fazer também. Porque imagine, quando a gente fala... Só pegando ali o teu ponto, quando você fala de empresas abusivas, né? Gente, sempre que vocês forem deixar o currículo, passou no processo seletivo de uma empresa, pesquisem essa empresa antes de aceitar essa vaga. Porque quando você começa a olhar na internet o que as pessoas estão falando dessa empresa, você economiza o seu tempo.
Ah, Darlene, mas eu preciso muito desse trabalho porque eu estou passando por dificuldades financeiras. Mas já então, se você aceitar, você está aceitando algo que você está sabendo que você vai passar e já comece olhando para este mercado. Porque eu sempre digo uma coisa, é muito mais fácil você arrumar um novo emprego quando você está trabalhando em algum lugar do que quando você está desempregado. Porque aquela ansiedade... O sistema nervoso fica tão alterado que você tem maior dificuldade de passar numa entrevista de emprego. Nossa, que interessante isso. Sim. Por conta do medo, por conta da dificuldade que está por vir, começa a ficar dentro de um mundo extremamente hostil internamente. A pessoa começa a passar por essa dificuldade. Então, e aí aceita o que vier, tipo, mais ou menos isso. Sem pesquisar. É o que eu preciso agora. Ok. Mas já vá com a mentalidade que esse lugar não é um lugar bom e que você precisa arrumar uma forma de sair dali. Que aí vai ficar durante um período, um tempo, né? Vai ser o meu quebra-galho ali, enfim. Você pode, né, também ter essa opção. Hoje, quem mais se recoloca no mercado? Homens ou mulheres? Quem mais procura, assim, essa mudança de carreira? Ambos. Não tem um... Ambos, porque, por exemplo, assim, os homens eles começaram a entender também que existem outras coisas além daquela empresa que ele está. E os homens também estão buscando por se especializar mais. Só que o homem ele tem uma chave de virada diferente da nossa. Porque, querendo ou não, nós mulheres ainda temos apego pelos locais que nós passamos. Em tudo, né? Nós somos apegadas em tudo. Somos emocionais, né? Muito mais. O homem, ele é a razão. Se ele recebe, às vezes ele vai receber até uma proposta de emprego que ele vai ganhar menos, mas vai ser melhor pra ele ali naquele sentido, ele não pensa duas vezes, né? A mulher já fala, ai, mas eu tenho aquela minha amiga que é a recepcionista, a gente se dá tão bem, a gente almoça todo dia junto, ai, vou perder minha amiga. Tem isso, né? Tem isso. E tem também, às vezes, algumas situações assim, ai, mas eu já estou empregada. Eu vou mandar, então, essa vaga lá pra aquela minha amiga que tá precisando, porque ela tá precisando muito mais do que eu. A gente é muito assim, né? Muito coração, muita emoção. E o homem não, ele é prático, porque o homem, o que ele pensa? Cara, eu tenho a minha família para sustentar. Eu tenho mulher, eu tenho filho pequeno, eu tenho escola, e a responsabilidade é minha. E a mulher, ela não que ela não tenha essa responsabilidade, ela tem também a responsabilidade, mas ela tem bastante a questão emocional. Até porque, né, hoje 64% dos trabalhadores no Brasil são mulheres, né? Sim. Então, a gente tem muito mais mulheres trabalhando do que homens. Então, a gente vê como a mulher, ela ainda... Eu acho que pode ser até por isso da gente ter essa responsabilidade de falar, cara, eu não posso sair daqui, eu vou aguentar mais um pouquinho. E principalmente essas 64%, a maioria são mães ou mulheres que não têm um parceiro para ajudar financeiramente. Então, a gente vê um Brasil realmente de mulheres que se sustentam, né? E eu até estava falando isso com uma amiga ontem, né? Falando sobre essa questão de como hoje, né, os homens, eles estão um pouco mais acomodados nesse sentido. Porque, assim, a mulher, ela tá tomando um lugar que, muitas vezes, ela tá tomando o lugar do próprio homem. Então, o homem, ele tira o pé. Porque pro homem é muito mais confortável. Ele tem a mulher que lava, passa, cozinha, que namora com ele e que ainda põe uma grana em casa. Até eu quero ser homem, gente! Entendeu? Então, assim, só que quem fez isso? A própria mulher. E não é errado. Eu também trabalho pra caramba, também ajudo em casa e tal. Só que isso traz um desgaste pra mulher... Muito grande. Muito grande. Muito grande. Psicológico, físico, emocional. E desnecessário. Mas aí entra uma questão. Eu sou mãe de menino. E eu sempre falo pra ele a responsabilidade que ele tem no mundo. Ótimo. Porque ele precisa saber a responsabilidade. Ah, mãe, mas por que eu tenho que ter essa responsabilidade? Eu falei assim, olha a tua força física agora aos 16 anos e olha a minha já como está aos 46. Então, as brincadeiras que a gente fazia quando ele era pequeno não são mais possíveis hoje. Então, a força dele é completamente diferente. A questão hormonal do homem também é diferente. Nós temos essa bagunça, né? Eu até brinco que nossos hormônios parecem Curitiba, né? A gente amanhece, tá com frio, daqui a pouco já tá calor e depois já tá com vontade de chorar e assim vai. O homem não tem isso. Claro que ele fica triste, ele fica aborrecido com as coisas, mas o homem sai muito mais rápido dessas situações. Então, eu
Eu sempre faço um convite para quem é mãe de menino, coloca a realidade da vida do menino. Ela é diferente da nossa. Ele precisa sim aprender a começar a carregar as compras do carro pra gente. Ele precisa sim começar a colocar a energia dele a serviço do mundo. Tem muita mulher com energia muito masculina. E aí a mulher às vezes fala assim, ai, eu tô solteira, eu não consigo arrumar ninguém. Lógico, minha filha, você tá lá, você carrega tudo sozinha. O cara vai abrir a porta pra você fala, por que tá abrindo a porta pra mim pra quê? Uhum. Eu sei fazer isso sozinha. Então, assim, os papéis acabam se invertendo e a mulher perde essa feminilidade, ela perde essa coisa do draminha, da mulher. Eu posso abrir, mas eu não vou, eu quero que ele abra pra mim. Então, eu acho que precisa disso também. E até no próprio ambiente de trabalho, claro, a mulher tá lá, ela tá se esforçando. A gente vê aqui no próprio Brás, 80% das mulheres que estão aqui, das pessoas que estão trabalhando aqui são mulheres. Sim. Então, assim, a gente vê que realmente a mulher, ela ganhou um espaço. Isso é maravilhoso, graças a Deus. Porque eu sou uma pessoa que eu acho que se eu tivesse que ficar em casa, eu ia ter um treco. Se fosse só dona de casa. Mas, assim, tem horas que a gente precisa também entender. Olha, né, eu vou trabalhar, agora não vou mais trabalhar em 2 empregos, vou ter só um, tá? Sim. Você vai se virar, marido? Você vai ter que dar conta. Exato. E eles dão conta melhor do que a gente nesse ponto. E até tem um estudo que fala que nós mulheres precisamos dormir mais. A gente tem necessidade desse descanso, porque a nossa cabeça não para. Então a gente fica buscando tudo isso. E no mercado de trabalho é muito importante também as mulheres começarem a trazer isso para o dia a dia. E daí às vezes elas me perguntam, né? Mas Arlene, como é que eu vou levar isso para minha empresa? Com pequenas ações. Se a mulher, né, ou melhor, se todos os trabalhadores dentro da empresa eles começarem a atender pequenas situações da cultura, porque a cultura não é só aquilo bonito que fica lá na parede, da missão, visão, valores. É cada um fazer a sua parte. É cada um entender que está ali para trabalhar daquele jeito. Porque a cultura, o que é a cultura? É aquele momento, você lembra quando você era pequena que a sua mãe falava, não entra de chinelo dentro de casa que eu acabei de passar pano? Uhum. Isso é a cultura da casa da sua mãe. Enquanto não sentasse todas as pessoas à mesa, não acontecia o almoço, porque era a cultura da casa da sua mãe. E provavelmente você levou coisas para sua vida dessa cultura. E cada empresa tem uma cultura a ser respeitada, porque a cultura é um momento de ordem, são as regras daquela casa. E cada um que entra naquela empresa fez um acordo, aceitou o salário, aceitou aquela cultura, aceitou estar ali. Então precisa ter esse olhar de que cada um vai fazer essa cultura como se estivesse na casa da própria mãe. Respeitando aquilo tudo para transformar também num ambiente melhor. E como que a gente espalha essa cultura para a gente viver bem? Informando as outras pessoas que estão chegando, que é o treinar. Poxa, mas isso não está na minha vaga, eu não tenho que treinar, mas eu quero um cargo. Eu quero crescer na empresa. Se eu quero crescer na empresa, eu preciso começar a mostrar que eu sou diferente. Porque a partir do momento que você está mostrando que você é diferente, que você atende outras situações, você também está mostrando que você está apto para aquele cargo. Então, o tanto que eu vou te treinar vai ser muito menos do que eu pegar você cru e falar assim, você vai ser gestora a partir de agora. Vou te dar 5 pessoas para você tomar conta. E se a pessoa não tiver um mínimo de preparo, vai ser um desastre total. Vai perder 2 funcionários. É verdade. Às vezes até mais. Até mais, né? Dentro dessa questão, por exemplo, hoje a gente vê que o Brás também passou por uma transição muito grande, onde as pessoas... Na pandemia, né? Acho que foi o boom, onde as pessoas tinham loja física, trabalhavam todos os dias e tudo. E hoje tá no online. O online ganhou um espaço muito grande aqui no Brás e em outras empresas também a gente percebe que tem essa questão hoje. E a gente conversando com alguns lojistas, a gente percebe esse um pouco de medo, né, um pouco de receio do online. E até medo e receio de mudar algo que, tipo assim, isso aqui já faço há 30 anos e dava super certo, atendi o cara no balcão e vendia X por mês. E hoje... lojistas que têm aí grandes empresas, 20, 25 anos, precisam mudar. E para eles estão tendo essa dificuldade, assim. Então, eu queria que você desse uma dica para essas pessoas que hoje precisam migrar
do físico para o online. E aí são da geração do caderninho, entendeu? Então, assim, e agora o que eu vou fazer? Acho que eu vou fechar minha loja. Queria que você falasse um pouquinho para esse público. Quando a gente fala do empreendedorismo e desse crescimento do online realmente ele veio para ficar e ele atravessa o mundo, né? Então, hoje a gente tem várias plataformas que estão enviando para o Brasil, envia para o mundo inteiro e a gente compra. E a gente compra bastante. E eu acho que a questão de começar a migrar para o online, ela realmente é importante. Mas ainda assim, muitos empresários, eles olham para o online como um gasto muito grande. E o online, ele acaba sendo um investimento. Porque a partir do momento que você coloca teu material ali, claro que aqui a gente também tem uma rotatividade muito grande, porque a gente está falando de moda. Né? Então vai mudando muito, muito rápido. Mas perceba, as empresas que elas já estavam no online muito antes da pandemia, elas estão voando. Elas estão correndo. E isso mudou porque, além do site que a gente fala, né, de colocar ali dentro de uma plataforma, um e-commerce, tem também, muitas pessoas estão vendendo já no WhatsApp. E para o empresário que compra aqui no Brás, é muito mais cômodo ele da loja dele, ele receber um catálogo, receber algo onde ele possa comprar sem que ele precisa se deslocar. Porque imagina, a gente está... Para o lojista que mora em São Paulo, que vem até aqui, é uma situação, é um dia. Agora, para um lojista que ele vem de um outro estado, dependendo do estado... Eu sou de Santa Catarina. Muitos que vêm do interior de Santa Catarina levam 10 horas, 15 horas, do Rio Grande do Sul mais ainda, ou do Nordeste. Então, acaba facilitando essa questão de custo, essa questão do gasto... Então, precisa começar a disseminar mais, precisa começar a incorporar essa questão da tecnologia também. E a gente, quando fala de tecnologia, muitas coisas estão facilitando através da tecnologia, né? E algumas empresas, elas colocam os próprios vendedores que eram de balcão, como você bem disse, para atender o WhatsApp. Então, e para algumas mulheres isso acaba sendo maravilhoso porque ela trabalha de onde? Da própria casa dela. Então imagina quantas pessoas que você pode empregar para fazer essa venda via WhatsApp, fazer esse atendimento para o cliente, e eles acabam fazendo chamadas de vídeo para mostrar algumas coisas em específico, acabam fazendo dessa forma, porque a chamada de vídeo ela acabou tendo uma qualidade também muito grande que facilita essa venda. Então, é muito possível, sim. E lembre-se, investir no online é investimento e não um gasto. É verdade. E não ter medo, né? Do novo. Acho que as pessoas têm medo. O novo dá um medinho, né? Ah, com certeza. Imagina, de repente, você está acostumada a sempre vir pela mesma rua, você chega amanhã aqui e aquela rua já está contramão. Você vai ter que mudar todo o teu trânsito. Então, o novo, ele sempre vai assustar a gente. Existem também perfis comportamentais de pessoas que necessitam dessa novidade. E que daí, provavelmente, são esses empresários que já estão na frente. E tem também os mais conservadores. Um perfil mais conservador, ele resiste até enquanto ele puder a não entrar nessa parte da tecnologia ou até mesmo, como você disse, né? Gente, faz 30 anos que eu vendo aqui no balcão. Mas só que agora você está sentindo uma perda muito grande. E daí está todo mundo indo por aquele caminho, por que eu vou ficar estagnado aqui? Sim. E quanto cliente que está deixando de atender? Quantos clientes que antes você tinha e que talvez não tinha devida atenção porque era uma rotatividade muito grande, enquanto que essas pessoas que estão atendendo esses clientes pelo WhatsApp conhecem pelo nome? As pessoas querem isso também. Então, por exemplo... Essa qualidade do atendimento, ela vai ser muito importante. Porque quando a gente fala de humanização, não é só tratar bem algumas pessoas, é tratar bem o todo. E o cliente é a pessoa que mais precisa ser bem tratada. Aquela frase do cliente sempre tem razão, ela, claro, tem as suas nuances, mas é mais ou menos isso. O cliente, ele precisa ser chamado pelo nome. Isso é muito importante. Até dentro da análise da linguagem corporal, uma das coisas que mais as pessoas gostam é de ser chamadas pelo nome. Elas gostam de ouvir você chamando o nome dela. Então,
uma das coisas bacanas, assim, para você aprender a se relacionar com alguém é falar o nome dela várias vezes durante uma conversa. Exato. Né? Isso na comunicação, isso é um feeling bem legal. Então, falar mesmo o nome da pessoa várias vezes, porque ela vai se sentir importante. Então, a gente chamar o cliente pelo nome, a gente ter essa atenção, colocar o cliente, olha, eu não estou mais atendendo o balcão, mas agora eu estou no online, né? Eu vou te dar um desconto, vou te dar um cupom especial se você comprar no online. Tem várias estratégias também que podem ser feitas, Inúmeras. E o relacionamento? Nós estamos na era do relacionamento. Nós estamos na era das soft skills. Por mais que fala da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo. Não. A questão é relacionamento. Eu quero ser bem tratado. E quando a gente fala de relacionamento e ser bem tratado, as pesquisas mostram que 93% dos funcionários que saem das empresas não é por conta de salário, e sim por conta de relacionamento, por serem maltratados, por não ter uma condição mental boa naquela empresa. Aí imagina, normalmente as pessoas acreditam que é por conta de dinheiro, e não é. Porque a gente sempre se adapta. Bárbara, quantas questões de moeda que a gente já passou, a gente se adaptou? Quantas questões, às vezes, de desemprego que as pessoas passaram e se adaptaram? Mas a mau relacionamento, essas maltratativas, não funcionam. E é a maior causa. Então, gente, a gente precisa começar a entender que a humanização não é a gente tratar bem uma pessoa, é a gente tratar várias pessoas bem. Tratar o externo como nós gostamos de ser tratados. Isso é no ambiente de trabalho, é em casa, é em qualquer lugar. Eu vi esses dias uma coisa que me chamou, muito, muito atenção, um depoimento. Era a filha do Jorge Amado. Ela contando que eles viajaram para a Europa e entraram numa loja da Gucci. E aí, ele não era muito ligado nessas coisas de marca, mas ele falou, filha, eu gostei desse lenço aqui, vamos levar, né, esse lenço aqui. E na hora que eles entraram, a vendedora tratou eles um pouco mal, né? E ele acabou comprando os lenços, só que ele nem se ligou, porque ele era muito simples, então não pensou nisso. Tanto que ele leva um lenço pra irmã dele e um lenço pra empregada dele. O mesmo lenço. Até a filha fala, mas você vai levar o mesmo? E qual o problema? Né? Ele fala, não, eu amo elas do mesmo jeito. Levou. Aí no outro dia, ela falou, pai, eu queria voltar lá porque eu vi uma bolsa e eu me arrependi de não ter pego, né? Vamos voltar. Aí ela volta na Gucci com o pai. E quando chega na Gucci, o dono daquela loja tava lá, porque acho que são franquias, e ele ajoelha nos pés do Jorge Amado e fala, meu Deus, eu sou o seu fã, eu já li seus livros, suas novelas, né, tanta coisa que ele já fez. E ele fala, pelo amor de Deus, levanta, né, tal. E aí vem essa vendedora que tratou eles mal e vem pedir desculpa. Falou, olha, eu queria te pedir desculpa, porque assim, o que acontece? Nós temos uma regra aqui dentro da nossa loja. Quando entra uma pessoa mal vestida, uma pessoa que a gente olha e acha que essa pessoa não tem condições de comprar, a regra é tratar essa pessoa mal. Por quê? Se essa pessoa tiver dinheiro, ela vai querer comprar muito para provar que ela tem o dinheiro. E se essa pessoa não tiver dinheiro, ela vai embora e ela não volta mais. Então, uma regra das lojas de luxo. Quantas pessoas já falaram, eu fui numa loja de luxo, eu fui maltratado, mas eu comprei só de raiva. Quantas casos a gente já ouviu? Então, assim, são algumas empresas têm até algumas formas de tratativa estranhas que convertem em vendas. Olha que loucura isso, né? Então, assim, a gente vê como essa questão do business, do dinheiro, da tratativa, muitas vezes, gente, é proposital. Então, a forma como você trata o seu cliente... vou tratar meu cliente bem, ele não vai comprar. Vou tratar ele mal porque ele vai comprar. Então, assim, é uma loucura, mas chega a ser... É algo pensado. Como é que pode isso, né? Eu fiquei impressionada com essa história. As estratégias de marketing, de verdade, elas às vezes me deixam bem impressionada mesmo. Então, por exemplo, quando eu tô com o pessoal de marketing, a gente tá fazendo reunião, eu fico assim, vai ter que fazer isso mesmo? Porque tem coisas que eu me nego a fazer.
Eu me nego porque, assim, não faz parte da minha pessoa. Por exemplo, a quantidade de exposição, às vezes, que pedem, eu não me sinto confortável em fazer. A quantidade, às vezes, da forma que vai tratar cada um, eu também não me sinto confortável em fazer. Porque eu acho que a gente tem que ser genuíno. Então, pode ser que para eles deu muito certo, mas pode ser que para outras pessoas também dá muito errado. Né? Claro que Jorge Amado era muito peculiar na sua simplicidade, né? E era essa simplicidade que fazia ele ser quem ele era. Então, eu não concordo com esse modelo. Eu, por exemplo, jamais compraria. Eu poderia estar assim, caindo dinheiro pelos meus bolsos, mas se eu não fosse bem tratada numa loja, eu jamais compraria assim, só para dizer, não, eu posso pagar. Eu tive uma experiência pessoal em 2021, quando eu fui comprar minha primeira bolsa de luxo. Eu fui numa loja, num dos shoppings mais tops aqui de São Paulo. Era minha, né? Era 30 anos. A estreia. Sonhando com aquela bolsa. Fui na loja. Quando eu chego lá, eu fui super maltratada na loja. E eu não comprei. Eu saí daquela loja, saí daquele shopping, eu fui em outro shopping, na mesma loja, né? Só que em outro lugar, onde eu fui extremamente bem tratada. A moça abriu um champanhe para comemorar a minha primeira bolsa de luxo. Trouxe chocolate. E foi outra experiência. Então, nesse golpe eu não cairia, né? Mas tem muita gente que cai, né? Então, assim, também tomar cuidado com as estratégias também é um ponto muito importante pra gente pensar. Nosso tempo acabou! Ai, tava tão bom o bate-papo, mas eu quero te agradecer, Darlene. Mas eu quero deixar aquela última perguntinha que eu gosto de deixar aqui, que não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o convidado. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem da Darlene? Eu gosto muito de ser lembrada por esse ponto de fazer e ajudar as pessoas na carreira a modificar o seu jeito de ver o trabalho. Porque, gente, o trabalho é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. É ele que traz uma estrutura de realização para nós. Então, ao invés de olhar para o trabalho como o local que você paga os seus boletos, olhar para esse local que é através dele que você consegue todos os dias o seu conforto e a sua segurança. Muito bom, sigam aí @Darlene Bodac nas redes sociais. Muitíssimo obrigada. Até uma próxima. E você gostou do nosso bate-papo? Curte, compartilha esse conteúdo que faz toda a diferença quando você manda esse teu conteúdo para alguém. Quando você curte aqui, você faz com que a gente tenha muito mais vontade de estar aqui fazendo novos assuntos e trazendo essas curiosidades para vocês. Um beijo para os nossos apaixonados de plantão e até o próximo podcast.